Meu nome é Marta de Lana, sou professora originária da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Inicialmente, eu quero cumprimentar as palestrantes de hoje, doutora Priscila Bento Matos Cruz e a doutora Lívia Renta Sanches. Ambas são especialistas em laboratório no Hospital Alberto Einstein, trabalhando com metabolômica. Sinto-me honrada de ter o privilégio de coordenar o primeiro seminário da nossa academia, uma atividade rotineira que acontece ao longo do ano, sempre nesta segunda-feira, neste horário, a partir das 18 horas até 19h30. Aproveito para informar a todos que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil realiza esta atividade abordando 6 eixos temáticos distintos. A palestra de hoje constitui uma atividade deste último eixo temático, análises clínicas e toxicológicas. Serão 2 palestrantes, como já mencionei anteriormente, e passo agora a fazer a apresentação na sequência. A primeira delas, eu tenho a honra de apresentar a doutora Priscila Santos Matos Cruz, que também fará a sua apresentação em 25 minutos. Ela possui graduação em farmácia e mestrado em ciências farmacêuticas pela Unifal, Minas Gerais, doutorado em ciências biológicas pela USP, atua também como especialista no de laboratório do Hospital Alberto Einstein, com ênfase nas técnicas de cromatografia e espectrometria de massas aplicada a diferentes matrizes biológicas. Tenho também a honra de apresentar a nossa segunda palestrante, doutora Lívia Renta Sanches, e ela possui graduação em farmácia pela Faculdade Oswaldo Cruz e mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela USP. Atua como especialista de laboratório no Hospital Alberto Einstein, com ênfase nas técnicas de cromatografia e espectrografia de massas aplicadas a diferentes matrizes biológicas. Eu mencionei aqui o resumo que elas apresentaram delas mesmas, mas elas são muito mais do que isso. Mas, para ser breve, e nosso tempo é restrito, eu me ative a comentar apenas o que elas mesmas escreveram. Agradeço, em nome do nosso eixo de atuação, a ambas pela participação e desejo muito sucesso. Eu gostaria de ainda agradecer ao Dr. Luiz Vicente Riso, um dos acadêmicos dessa academia, que também faz parte do nosso eixo temático, que indicou o contato com o laboratório Alberto Einstein, e com ele eu tive o contato do Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, chefe daquele laboratório, que me apresentou de imediato as 2 palestrantes de hoje. Sendo assim, eu peço à doutora Priscila Bento Matos para iniciar a sua apresentação. Mas ainda quero informar a todos que qualquer comentário ou perguntas para as 2 palestrantes sejam feitas pelo chat. A discussão será feita apenas no final das 2 apresentações. Portanto, se alguém tiver uma pergunta dirigida especificamente a uma delas, que cite isso junto com o que escrever lá no site, como pergunta. Caso contrário, eu deixarei que as palestrantes decidam qual delas responderá a uma pergunta que não é dirigida especificamente a ninguém. Agradeço novamente a todos e desejo que este seminário seja plenamente exitoso. Muito obrigada. Marta, muito obrigada pelo convite, pelas gentis palavras. É um prazer inenarrável estar aqui falando um pouquinho sobre um campo de interesse tão grande para a gente, né? A gente busca primeiro apresentar para vocês um pouquinho do próprio hospital,
apresentar para vocês um pouco da metabolômica e depois o que a gente faz na parte mais aplicada, né, na parte de diagnóstico. Como a doutora Marta falou, nós somos representantes, estamos aqui representando o laboratório clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu quis trazer alguns números do laboratório clínico, porque muitas vezes a gente sequer conhece, né, toda a capacidade operacional do laboratório clínico do hospital. Então, nós somos uma instituição que tem 16 acreditações e certificações, temos um núcleo técnico operacional localizado em São Paulo, o qual tem capacidade operacional superior a 1 milhão de exames por mês. Fomentamos sempre investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em estar sempre atualizados para entregar o melhor aos nossos pacientes, sejam eles pacientes internados, sejam pacientes apoiados. A gente também quis trazer para vocês o quanto que a operação, as unidades do hospital, elas se espalham por toda uma gama que muitas vezes a gente não conhece. Então, nós temos o núcleo técnico operacional em São Paulo, no Rio de Janeiro, temos o núcleo técnico hospitalar, né, sediado no Morumbi, em Goiânia, unidades avançadas, tem laboratório nas clínicas Einstein, nas unidades genômica, nos aeroportos, no serviço público. Então, é um prazer imenso fazer parte dessa instituição com tamanha estrutura e compromisso com a qualidade, compromisso com o serviço. Mas nós viemos falar sobre metabolômica, né, e tentar trazer para vocês um pouco do que a gente vem vislumbrando com a metabolômica aplicada, né, às análises clínicas. Inicialmente, a gente poderia pensar qual é o papel das multiômicas no diagnóstico, na medicina. Eu achei muito interessante esse autor em que ele coloca que, independente das estratégias moleculares que estejam disponíveis para nós, o princípio permanece o mesmo. Nós temos a obrigação de caracterizar, diagnosticar, tratar, se possível, com o melhor da capacidade médica e com o melhor das tecnologias, e nisso a gente não pode abrir mão da metabolômica. Entre eles, a gente procura sempre cada vez mais medir esforços na investigação de moléculas que consigam explicar os eventos fisiopatológicos. A gente precisa garantir cada vez mais tecnologias mais precisas, mais robustas e mais seletivas e em grande escala para que a gente traga um diagnóstico de valor. E isso conversa muito com a medicina de precisão. É a base da medicina de precisão. E a enxergar que o diagnóstico e a própria doença, ela tem diversos campos que precisam ser avaliados. Então, a gente tem os impactos da expressão gênica, da síntese de proteínas, do metabolismo, e uma série de outras questões, inclusive analíticas, para a gente chegar no diagnóstico correto, né, no melhor diagnóstico, pensando nessa evolução lógica da medicina, que é a medicina de precisão. As ômicas, elas não se baseiam só em metabolômica, como é o foco do trabalho hoje, e muitas delas hoje já fazem parte das ferramentas de diagnóstico aplicado. Então, se a gente pensar, por exemplo, na medicina de precisão, na oncologia, existem diversos trabalhos mostrando, né, toda uma parte genômica e transcriptômica e epigenética que justifica diversos tipos de tumores e por isso a gente, inclusive, hoje em dia tem toda uma parte também de diagnóstico aplicado a isso. Da mesma forma, tem surgido cada vez mais trabalhos publicados com impacto importante clínico, mostrando que vai muito além, a gente entender a medicina de precisão vai muito além de entender os genes, de entender o RNA ou entender as proteínas. A gente precisa olhar o todo. Entre esse todo vem a ferramenta da espectrometria de massas como sendo ferramenta crucial
para essa peça que faltava no entendimento, né, do quebra-cabeça, que é a doença ou a saúde de um paciente. Deixa eu estar aqui. Então, é importante a gente deixar claro alguns conceitos básicos do que se trata a metabolômica e quais são as ferramentas que a gente tem para poder fazer esse estudo da metabolômica. Então, a metabolômica refere-se à identificação e quantificação sistemática dos metabólitos presentes em um determinado tempo e em um determinado tecido, sistema, órgão. E esse termo, apesar de ele já existir de uma outra forma, ele foi realmente colocado na literatura científica em 1998. Foi assim, foi a primeira publicação que é o Oliver mostrando realmente a, o nome, né, a essa ciência que é estudar esses compostos que têm peso molecular inferior a 1.500 Daltons. E se a gente pensar em tudo aquilo que a gente tem na bioquímica básica, inclusive, se a gente pensar moléculas com um peso molecular abaixo de 1.500 Daltons, a gente pode pensar em metabólitos endógenos, como aminoácidos, alguns ácidos orgânicos, lipídios, carboidratos, ou mesmo outros metabólitos, eles exógenos, como drogas, contaminantes ambientais, aditivos e toxinas. Se a gente leva em consideração a gama imensurável de estruturas que fazem parte desse complexo de moléculas, né, de um tamanho inferior a 1.500 Daltons, a gente imagina que criar bancos de dados confiáveis com todas essas estruturas não seja nada simples. E aí eu trouxe alguns números até para mensurar um pouco do que nós estamos falando. Então, o banco de dados de metabólitos, né, o HMBD, ele tem hoje catalogados, eu peguei o dado mais recente, ele tem hoje catalogados cerca de 2.500, 250 mil compostos já catalogados, com base de dados, com estrutura, né, inclusive a parte, assinatura espectrômica muito bem definida. O Lipid Maps, que é um banco de dados mais restrito, porque ele é única e exclusivamente de lipídios, ele já conta, se a gente pensar em lipídios, ele já conta com um banco de dados de 48 mil estruturas. Então, é bastante desafiador a gente pensar no número de estruturas que a gente está olhando quando a gente fala de metabolômica, né? Então, se a gente leva em consideração a ampla faixa, né, de estruturas, mas a gente ainda também tem que considerar que essa composição ela é extremamente variável. Então, ela sofre influência do genoma, ela sofre influência do transcriptoma e do proteoma, além dos fatores ambientais, estilo de vida, medicamentos, entre outras coisas. A gente olhar a doença sobre essas bases ômicas é fazer algumas perguntas. Entre elas, o genoma tem o seu objetivo de falar o que pode acontecer. O transcriptoma, ele fala o que, segundo os autores, o que parece que está acontecendo. As proteínas, a proteômica, ela é o que faz isso acontecer. E os metabólitos, a metabolômica, ela vai falar o que aconteceu ou o que está acontecendo nesse exato momento. E isso tudo se reflete no fenótipo que se apresenta na nossa frente. A grande vantagem do metaboloma sobre as outras ômicas é a capacidade de refletir influências ambientais, é fazer essa foto instantânea daquela condição específica. A gente sabe que todo maquinário celular, muitas vezes, ele leva um tempo até ter uma resposta efetiva na expressão gênica, na expressão de proteínas. E por isso que os autores acabam, muitas vezes, falando essa vantagem de ser muito correlacionado com o fenótipo quando se fala em metabolômica.
Metabolômica e doenças, se a gente olha os bancos de dados como o PubMed ou mesmo outras fontes de pesquisa, a gente vê um crescente número de publicações com impactos bastante relevantes, mostrando o papel da metabolômica na investigação de doenças, mostrando o seu potencial, né? A gente pode, por exemplo, citar aqui tanto em entender por que indivíduos pós-infarto têm respostas diferentes à medicação, entender a etiologia de algumas doenças, e tudo isso vem sendo publicado em revistas bastante importantes e de alta relevância. Se a gente busca novamente a literatura e pensa quais são as técnicas já descritas, né, que se faz metabolômica ou que se fez ao longo do tempo, ele acompanha um pouco também a evolução das técnicas como um todo, né? A gente começou com técnicas mais simples, né? E depois a gente foi tendo equipamentos cada vez com uma melhor resposta, conseguindo detectar de forma bastante concisa os metabólitos que a gente consegue ver hoje. Então, eu achei super interessante essa apresentação para vocês, em que ele mostra como se fosse a mesma linha de tempo, né? Mostrando essa incremento de, de tecnologia. Então, a gente tem GCMS, tem ressonância magnética, tem introdução do PLC, tem a introdução, né, da espectrometria de massas de alta resolução com maior capacidade, inclusive, de quantificação. Então, eu já falei alguns termos, né, de quais são as técnicas mais aplicadas quando se fala em metabolômica. A gente tem muito trabalho mostrando RMN, não vai ser o foco da apresentação de hoje. A espectrometria de massas e a cromatografia têm sido as que são mais descritas na literatura e mais usadas. Então, quando a gente fala em metabolômica, a gente tem que pensar assim, num desenho de um estudo, a gente tem que pensar qual é a pergunta, como eu faço a coleta de preparo, como eu faço a aquisição dos dados, o processamento desses dados, a identificação dos compostos, a estatística e a interpretação desses dados. Para cada item, a gente pode ainda segmentar em mais perguntas. Então, a gente pode pensar primeiro no desenho experimental. O que a gente está buscando estudar, né? Então, a gente muitas das vezes vai buscar, no caso do laboratório clínico, amostras humanas, mas é possível fazer metabolômica de diversas fontes. Se a gente está falando em amostras humanas, né? Qual é a abordagem analítica que a gente pode usar? Qual o tipo de análise que a gente pode usar? Existem dois segmentos principais quando a gente fala em análise por massas de metabolômica. Uma análise untarget, então eu uso a espectrometria de massas e falo para ele ver tudo de tudo, basicamente. A gente vai explicar ao longo da apresentação melhor o que isso significa. E uma análise dedicada. Mas qual é a diferença importante desses dois? Para o primeiro, eu não falo para o equipamento aquilo que eu estou vendo. Eu faço uma análise mais geral e depois eu consigo ir pela análise do espectro, consigo identificar alguns dos compostos. No outro, eu fico limitado no número de compostos, mas eu sei exatamente, de acordo com a minha validação, o que eu estou fazendo a minha análise. De uma forma bastante simples de entender, como no primeiro caso, no Untarget, eu não falo para ele o que eu estou avaliando, eu não tenho sequer como construir curvas de calibração. Então, eu analiso muitos metabólitos, mas eu não confio muito na quantificação, porque eu não tenho a devida, né, os devidos cuidados quando a gente pensa no método quantitativo. Exatamente no ponto oposto, que é a análise target, eu tenho uma alta confiabilidade, porque eu uso diluição isotópica, por exemplo, mas eu tenho um número bem mais restrito de um número de compostos a ser analisados. Existem um intermediário, existem algumas alternativas que juntam as duas estratégias.
Eu consigo fazer uma análise target de alguns compostos e dos outros eu faço uma análise por semelhança de classe, né? Mas ela acaba não sendo tão quantitativa quanto se a gente olha estritamente a análise target. Existem algumas vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens, e eu acho que isso é muito importante que a gente leve em consideração. Então, uma análise on-target, ela é extremamente abrangente e imparcial, exatamente porque ela visa esse olhar o todo. Eles colocam na literatura como sendo de alto rendimento, possibilita, né, a análise de compostos desconhecidos ou impensados para aquela condição, mas é uma análise semi-quantitativa. A gente tem um nível grande de falsos positivos e negativos nesse tipo de análise, e a interpretação dos dados é extremamente trabalhosa. Em contrapartida, a análise target, ela tem um baixo limite de detecção, é uma análise extremamente confiável do ponto de vista quantitativo, mas ela tem um número restrito de compostos, e eu não vejo aquilo que eu não falo para o equipamento que eu preciso ver. Agora, então, de uma forma bem simples, assim, de demonstrar o impacto de cada um dos tipos de análise quando a gente pensa nas vias metabólicas como um todo, o metaboloma é muito mais do que aquilo que a gente consegue analisar. Uma análise não target, né, numa análise on target, a gente consegue ver um número muito grande de compostos sem se comprometer com a quantificação. Quando a gente quer ir atrás de vias metabólicas, a gente precisa restringir o nosso foco. E quando a gente vai realmente atrás da quantificação dos compostos, a gente tem uma análise target e ela é um número muito restrito de toda a gama de compostos que a gente tem disponível. Então, a gente já começou as primeiras perguntas, né? Falando qual é o tipo de amostra que eu vou avaliar e qual é o tipo de abordagem básica que eu vou fazer depois no equipamento. Mas aí, qual é o equipamento que eu vou usar, né? Como eu falei para vocês, a nossa expertise é sobre a espectrometria de massas, né? Mas existem as outras técnicas que são possíveis de serem utilizadas. O fluxo básico, quando a gente pensa em espectrometria de massas, geralmente eu tenho a amostra, a qual eu extraio as minhas moléculas de interesse e eu submeto à espectrometria. Isso é um fluxo básico, independente da aplicação ser necessariamente metabolômica ou mesmo ser uma análise bem simples que a gente faz né, no dia a dia de análises clínicas. Mas o que que tem por trás disso, né? O básico, a gente não olha os detalhes. Quando a gente vai no detalhamento, a gente precisa pensar que toda a parte pré-analítica, ela impacta na qualidade do meu exame. Então, se eu tenho o tubo adequado, se a forma de transporte, todas essas etapas precisam ser devidamente validadas e isso impacta no resultado da nossa amostra. Além disso, como eu falei, a gente tem um número grande de estruturas e uma faixa de concentração muito variável das moléculas que a gente precisa ver. E aí entra também qual é a melhor forma de eu preparar essa amostra, né? Como é que eu vou extrair o maior número de compostos para ter essa análise o mais abrangente possível? Os autores, o Gask e o Finn, eles mostram exatamente o quanto que, dependendo da polaridade dos compostos, eu vou ter um extrato mais rico em aminoácidos ou mais rico em triacilgliceróis. E isso eu tenho que levar em conta no momento do meu tratamento de dados. Além disso, como é uma análise bastante abrangente no número de estruturas, existem algumas iniciativas, uma delas é essa do Broad Institute, do MIT e do Harvard, em que eles selecionam, eles particionam a alíquota da amostra em diferentes frentes de análise, de acordo com a sua categoria de análise de estudo, e depois a ideia é combinar isso
numa análise pós, né, numa parte de inteligência de dados. Então, eles selecionam se eles querem ver lipídios de uma forma em geral, se eles querem ver ácidos graxos livres, aminoácidos ou mesmo açúcares. E aí eles estabelecem qual é o fluxo de análise né, que eles vão fazer para poder fazer uma análise bastante completa do ponto de vista metabolômico. A gente pode abrir mão também da cromatografia gasosa, podemos fazer também a análise por análise direta por massas, né? Existem alguns fluxos também já descritos no mercado, né, de kits que eles associam HPLC com a infusão dos compostos diretamente no equipamento. Existem outras possibilidades, como ter 2, 3 tipos de cromatografia, exatamente para tentar conseguir enxergar esse maior número de compostos possível. Tudo isso, a gente está falando ainda muito de como adquirir esses dados, mas quais são os outros cuidados que a gente precisa ter? Então, a gente precisa ter todo um trabalho de softwares bastante robusto para que a identificação e quantificação seja adequada. Como a gente trabalha bastante com controle de qualidade, existe uma série de exigências, inclusive, dos nossos órgãos acreditadores sobre qual é os cuidados com o controle de qualidade que precisamos ter. E, além disso, como tratar esses dados, né, do ponto de vista da bioinformática e da inteligência artificial, para que a gente consiga montar esse atlas de metabolômica. Então, os autores, eles colocaram meio que um passo a passo de alguns cuidados de boas práticas pensando em metabolômica. Então, a gente precisa definir muito bem o tipo de amostra e seguir boas práticas nas etapas pré-analíticas para garantir um resultado confiável e reprodutível. Usar de métodos que combinem da melhor forma possível compostos polares e apolares. Ter plataformas diferenciadas de separação de amostras para garantir um acerto melhor sobre os compostos a serem avaliados, lançar mão de padrões internos, independente da abordagem ser target ou on-target, a detecção de preferencialmente ser sempre MS e MS-MS, a Lívia depois vai conseguir explicar um pouquinho mais para vocês qual é a diferença dessas duas partes. Sempre ter um intervalo a cada X amostras, terem a inclusão dos controles de qualidade ao longo de todas as corridas analíticas, para não ter um viés de mudou a resposta do equipamento, eu acho que é um achado biológico, mas ele na verdade é uma resposta equivocada do equipamento, por perda de calibração, algo assim. Utilizar softwares, mas sempre de forma a olhar a estrutura e ver se faz sentido aquela fragmentação que nós obtivemos. Identificar, né, os metabólitos por processamento de dados, mas também olhar os espectros MS-MS e tentar correr junto com alguns compostos analíticos, padrões certificados para ter certeza do que a gente está analisando com confiança, fazer análises estatísticas robustas e, de preferência, ter sempre os dados atualizados, tanto no formato do fabricante, quanto compatíveis com acesso aberto para poder disseminar o conhecimento. Então, se a gente pensar como tudo isso fica no laboratório clínico, né? Os laboratórios clínicos, eles ainda estão investindo fortemente em pesquisa para conseguir ter métodos de acordo com todas as premissas de qualidade e de segurança e valor de referência, o que é um pouco complicado quando a gente pensa em muitos compostos, né, na nossa dinâmica de hoje. E eles têm vindo a oferecer ao paciente painéis mais enxutos, com um número mais reduzido de compostos, mas para irem criando suas bibliotecas, para que ao longo do tempo esses painéis cresçam e a gente consiga entregar mais valor ao paciente.
Então, falando um pouquinho do conceito de espectrometria de massas, para essa técnica, nós precisamos que as moléculas estejam na forma ionizada, né, para serem possíveis de serem analisadas. E a separação, ela ocorre de acordo com a razão massa-carga, nesse caso. Então, se baseia basicamente na massa molecular, né, e nos padrões de fragmentação, que são bem característicos de equipamento para equipamento. Acaba se tornando uma análise bem específica, porque a gente consegue monitorar transições de massa, as razões entre esses íons, então conseguimos detectar contaminantes de uma maneira bem segura. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada um desses módulos do analisador do tipo espectrometria de massas. Foi. Então, sobre a parte de introdução de amostras, nós temos algumas formas de introduzir a amostra no sistema, né? Pode ser feito através de infusão direta, mais conhecida como FIA. É uma análise mais rápida, onde é feita a direta injeção dessa amostra no equipamento, né? Sem passar por uma cromatografia, mas é um caso em que nós perdemos um pouco pelo fato de ocorrer bastante supressão iônica, né, nessa técnica. Já utilizando cromatografia líquida ou gasosa, nós conseguimos separar os compostos, né, antes de introduzir no massas, e isso melhora a nossa separação. Opa, mudou. Deixa eu tentar voltar aqui. Voltou. Melhora a separação e a análise consequentemente. Então, na cromatografia líquida, nós temos a injeção direto do líquido, né? E na gasosa em forma de gás. No caso da gasosa, precisam ser compostos termoestáveis, não podemos trabalhar com compostos termolábeis aqui. E temos também a possibilidade de fazer a ionização direta com as novas fontes que estão no mercado, onde é feita direto do tecido que você quer analisar. Então, temos diversas fontes aí nesse caso, como MALDI, DESI, temos a DART também, né? Algumas fontes já bem utilizadas aí. Deixa eu ver aqui. Falando um pouquinho sobre a fonte de íons, que é a parte principal, já que a gente precisa que as moléculas estejam ionizadas para serem analisadas pelo espectrômetro de massas. Nós temos diversos tipos de fontes de ionização, né? As mais comumente usadas em cromatografia líquida são eletrospray e APCI, temos as de cromatografia gasosa também, né? E temos as de ionização direta, no caso aqui está dando um exemplo do MALDI, né, onde aplica diretamente na amostra. Você ganha em tempo, mas tem algumas perdas também de outras desvantagens. Aqui embaixo também a gente está mostrando um pouco da caneta da MS Pen, né, que está sendo utilizada recentemente também. E a fonte DART também. Algumas de ionização direta e algumas em que a gente precisa volatilizar essa amostra, né, porque ela precisa estar no estado gasoso, ionizar para então entrar no massas e ser analisada. Então, só exemplificando um pouquinho mais, aqui a gente trouxe a molécula de testosterona, né? E quando ionizada, na maioria das vezes, ela tem a massa molecular de 288 gramas mol, ela ganha um próton na ionização, e aí o que a gente vai enxergar no massas é a razão massa-carga. Então, ela vai ganhar um próton, ela ganha uma massa, né, 289, dividido por 1, que seria a carga que ela ganha nesse caso aqui. Então, o que é enxergado no massas é o 289. E aqui, passando um pouquinho então para os analisadores, nós temos alguns tipos de analisadores bastante utilizados no mercado. O quadrupolo, que é um analisador de baixa resolução de massas, e o TOF e o Orbitrap, que são de alta resolução, né? Na prática clínica, hoje em dia, ainda se usa mais comumente o quadrupolo. É bastante usado para quantificação de massas, né?
ele é bastante sensível. Vou falar um pouquinho mais para frente de como funciona a análise dentro dele, mas basicamente são 4 barras metálicas, onde se aplica um campo elétrico, né? E os íons vão caminhando de acordo com as mudanças de energia. O TOF já funciona um pouquinho diferente, ele é TOF por ser time of flight. Então, o que é feito é que os íons eles são acelerados através de um tubo, né, esse tubo grande que aparece aqui no equipamento, e através do tempo de voo, né, moléculas menores vão chegar mais rápido no detector, enquanto as moléculas maiores vão caminhar mais lentamente para chegar ao detector. E, por fim, o Orbitrap, que tem sido bastante falado ultimamente, com bastante publicações, tem altíssima resolução de massas. Os íons caminham dentro dele de forma orbital, né? E então é feita a detecção no módulo do detector. Deixa eu passar aqui. Então, explicar um pouquinho mais sobre como é a análise MS-MS, né? Aqui eu estou dando um exemplo do triplo quadrupolo, que é o mais comumente visto, mas poderia ser qualquer outro analisador de massas. E essa análise que eu vou mostrar para vocês é uma análise do tipo MRM, mas também podem ser feitas outros tipos de aquisições também no modo MS-MS. Então, novamente voltando para a molécula de testosterona, o que é feito normalmente na prática clínica para uma quantificação, né? Que a gente ganha seletividade, especificidade. No primeiro analisador de massas, onde eu tenho aqui com várias cores caminhando vários íons, eu seleciono o meu íon precursor, que no caso seria o 289, né? Massa carga. Então, seria o meu primeiro filtro de massas. Eu vou então para um segundo é o chamado câmara de colisão, mas seria um outro quadrupolo nesse caso, onde são aplicadas energias e essa molécula vai se quebrar, esse íon vai se quebrar. E ele se rompe de maneira sempre reprodutível, pois né, a molécula tem as suas ligações mais fracas e é onde vão ocorrer as quebras. Então, essas quebras são reprodutíveis de equipamento para equipamento. Então, aqui vão gerar os íons produto, né, sempre carregados, e a gente consegue selecionar, então, no terceiro quadrupolo, né, seria o segundo analisador de massas, alguns íons produto específicos. Então, nisso eu já consigo eliminar bastante interferentes, já que eu tenho um monitoramento no primeiro quadrupolo e um segundo monitoramento de íons, de quebras, né, de fragmentos, no segundo filtro de massas. Aí aqui como fica o espectro de massas, o que a gente enxerga, então a gente tem o íon precursor aqui, o 289, os fragmentos mais específicos, mais abundantes aqui, aparecem aqui, 97 e 109, e nós monitoramos a transição de massas, por isso fica bem seletivo. Aqui só para exemplificar também, que a gente mostrou o espectro de massas, né, uma mistura de compostos, no caso, como se fosse aqui. Então fica difícil essa interpretação, né? Como eu vou saber exatamente qual molécula está aí, apesar de todo esse monitoramento que é possível ser feito? Então, a gente tem um grande ganho no acoplamento com a cromatografia, né? Já que a gente consegue separar antes, né, os picos, as moléculas, e elas sim adentram no espectrômetro de massas, além de ganhar também em não ocorrer tanta supressão iônica quando eu faço uma infusão direta e coloco tudo direto no massas, né? Então, ioniza tudo de uma vez só, enquanto quando eu uso a cromatografia, vai entrando um por vez, de acordo com os tempos de retenção na cromatografia. Aqui a gente trouxe, então, um pouco a espectrometria de massas relacionada à medicina laboratorial. Essa revista ela trouxe uma edição especial em só espectrometria de massas relacionada a análises clínicas, né? Então, tem diversos temas aí que são abordados, que são os temas que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Então, o que a Pri comentou aqui da metabolômica, tem proteômica, tem imageamento de tecidos, perfil de bactérias, monitoramento de drogas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas aplicações. E aqui, qual é a nossa importância dentro da medicina laboratorial, né? Dentro das decisões médicas, né? Porque
os nossos exames, nossos laudos, resultados, eles impactam, assim, expressivamente a tomada de decisão dos médicos, né? Então, nós temos centenas de exames já estabelecidos e os exames e os laudos são muito importantes nessa parte. Aqui a gente trouxe algumas vantagens também relacionadas à espectrometria de massas, né, na parte de análises clínicas, onde se trabalha muito com imunoensaios, então a gente tem uma especificidade maior devido a tudo isso que foi falado até agora, né, sensibilidade também muito boa, e quando comparado aos imunoensaios, normalmente tem uma ligação inespecífica dos anticorpos, né, e acontece muita reação cruzada, então isso acaba superestimando alguns analitos, né, causando um falso positivo no caso. Nós conseguimos também fazer uma análise multi-elementos, né, em uma única corrida, usar diversas matrizes, já que nós conseguimos desenvolver os métodos in-house, né? Então, a gente não depende só de kits prontos da indústria, a gente pode desenvolver com a matriz que a gente quiser e com os analíticos que a gente desejar também. E a gente consegue trabalhar bastante também em minimizar efeito matriz e possíveis interferências, porque a gente usa bastante a cromatografia, né? E o preparo de amostras também, que é uma etapa bastante importante para fazer o clean-up e, e diminuir bastante os interferentes. Então, aqui um pouco das aplicações na endocrinologia, nós temos tanto para moléculas pequenas quanto para moléculas maiores, né? O gold standard dos esteroides é a espectrometria de massas, né? Devido a todas essas reações cruzadas que tem nos imunoensaios, principalmente a gente enxerga bastante na testosterona, no estradiol. Tem as vitaminas também, né? E a espectrometria é bastante usada para discriminar a 25-hidroxivitamina D2 e D3, que não consegue ser feita no imunoensaio. Conseguimos analisar também bastante neurotransmissores, serotonina, catecolaminas. E as moléculas maiores, que normalmente são feitas por espectrometria de alta resolução, né? No caso, a tiroglobulina. E a gente trouxe o exemplo também do IGF-1, nessa parte da endocrinologia. Um outro tema importante da espectrometria são os erros inatos do metabolismo, né? Normalmente, para quem não conhece o teste do pezinho, quando o bebê nasce, é furado o calcanhar dele, né? Pega-se a gotinha de sangue e a gotinha fica no papel de filtro, né? E tem alguns tipos de teste, o teste básico, né, que não inclui os testes da espectrometria de massas, e o teste expandido, que aí já inclui esses testes, que são análise de acilcarnitinas, de ácidos graxos, alguns ácidos orgânicos. Então, a gente consegue pesquisar uma quantidade de doenças metabólicas bem grande, né? A gente colocou alguns exemplos aí. E é um exame extremamente importante que deve ser feito o quanto antes, né? Assim que o bebê nasce, recém-nascido, já é feita essa análise. E a espectrometria de massas tem essa importância por conta de ser ainda o único método que consegue analisar as acilcarnitinas. Aqui a gente trouxe também um pouquinho dos oligoelementos, que a gente também trabalha na nossa rotina, né? Que são elementos essenciais para o funcionamento do nosso organismo, que estão presentes em baixíssimas concentrações. É, São elementos como selênio, zinco, cobre, cobalto, né? E também são importantes para ver intoxicação, no caso dos metais pesados. E essa análise também é feita por espectrometria de massas, ela pode ser feita por outras técnicas, mas a técnica que é mais abrangente, né, que possui menores limites de detecção, é a espectrometria de massas acoplada à fonte de ICP, né? E hoje a gente trabalha também com esse tipo de análise e são detectados os elementos a níveis de traço, níveis muito baixos. Temos também a parte da monitorização terapêutica, que é feita bastante também, né? A gente sabe da importância da monitorização terapêutica. Nós vemos muitas vezes na prática, primeira vez que um paciente vai dosar um antifúngico, uma cafeína que a gente dosa para recém-nascidos, né? Às vezes as dosagens estão muito baixas, muito abaixo da terapêutica, ou também em níveis tóxicos.
Então, a importância da rapidez dessa análise e de se fazer essa análise. Essa análise pode ser feita tanto na dosagem no pico da administração ou no vale, e também ser feita na forma de área sob a curva, quando são coletadas diversas amostras e é montada uma curva, né, para calcular essa área, e então ver a próxima dose do medicamento, o médico faz esse cálculo de ajuste. Ele tem toda a importância de evitar os efeitos tóxicos e de garantir a terapêutica, né, do medicamento. Temos também as doenças infecciosas, onde a espectrometria já está sendo usada há algum tempo, especialmente o mal de Toff, né, o que trouxe bastante rapidez para análise, né, porque muito era feito com culturas, onde se demora bastante tempo para obter um resultado, para identificar, né, o micro-organismo causador. E com o advento do mal de Toff, hoje já tem dispositivos médicos já liberados pela Anvisa, né, sistemas fechados que têm um banco de dados bem amplo, onde se consegue fazer a análise do perfil proteico desses micro-organismos e então fazer a sua identificação, trazendo bastante rapidez e seletividade para essa análise. São inúmeros os desafios que nós temos, utilizando a técnica no laboratório clínico. A gente sempre precisa de resultados muito rápidos, né? Atender ao paciente da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Não é uma tecnologia fácil de ser utilizada, né? Ela precisa de treinamento, ela precisa de profissionais especializados, né? Nós temos ainda a dificuldade com os kits comerciais que não estão disponíveis, então tudo muito que a gente faz é desenvolvido in-house. Os métodos são desenvolvidos, os controles e calibradores também. Aí temos o gargalo do preparo de amostras, que é bem trabalhoso, então não é simplesmente pegar o tubo de amostras e colocar no equipamento, como aparece no CSI, né? A gente tem todo um preparo antes, né, de extrair essa amostra, deixar ela mais limpa possível para que o equipamento consiga realizar a leitura sem causar danos. E ainda temos também o fato de que muitos dos equipamentos são equipamentos ainda de pesquisa, né? Não são equipamentos que já são validados pela Anvisa. Então, a gente tem que lidar também com toda essa parte de integrar os sistemas ao nosso sistema de laboratório para poder liberar esses laudos. Então, são bastante etapas complexas. Aqui também a gente quis trazer um pouco da evolução da espectrometria nas análises clínicas, né, que começou lá atrás, na década de 80, com drogas de abuso, né, foi logo o início, e depois logo isso trabalhava-se muito com GCMS, né, com cromatografia gasosa. Na década de 90 começou-se então a trabalhar com os erros inatos, com o teste do pezinho, né, espectrometria de massas, evoluiu aí. E aí começou a transição também da cromatografia gasosa para a cromatografia líquida, né? Começou a se utilizar mais dentro do laboratório, ampliar a gama de analitos, né, que eram analisados. E por volta também, um pouco antes dos anos 2000, começou a se utilizar a espectrometria para a identificação das bactérias, né, dos micro-organismos. Na sequência, nós tivemos a parte dos esteroides, né, que se tornou assim o gold standard para análise de esteroides, só que ainda é um gargalo muito grande, porque os laboratórios têm uma demanda muito alta de análise de esteroides, e como a espectrometria ainda não é uma análise tão rápida como a gente gostaria que fosse, a gente ainda não consegue fazer todas as análises dentro da espectrometria. A gente ainda precisa dos imunoensaios para dar conta da quantidade de exames que são solicitados todos os dias, né? E, e aqui, por fim, mais atual, né? A gente tem aí a caneta, a Mass Spec Pen, que começou a ser utilizada recentemente, ainda em pesquisa, né? E que a gente está sendo usada aqui dentro do centro cirúrgico. E aqui tem um slide na sequência para mostrar um pouquinho melhor, porque esse é um projeto que a gente está participando no hospital também. Essa caneta, ela é utilizada durante a cirurgia para que seja feito o margeamento do tecido do câncer, né, diferenciação entre o tecido normal e o tecido cancerígeno, e em tempo real, sem a necessidade de fazer a coleta do tecido, encaminhar para o laboratório, que aí já se perde um bom tempo nesse processo, né? Então, tudo funciona ali em tempo real.
de forma mais rápida, e essa diferenciação ela é feita bem precisa. Todos os artigos que têm sido feitos até agora, a gente tem nos mostrado, né, que funciona super bem a caneta. Então, a gente está participando desse projeto agora no hospital, onde vão entrar câncer de pulmão e câncer de pescoço e cabeça, né? E a gente vai começar, então, a participar disso. E a caneta também, ela tem outras aplicações, não só para tecidos humanos, mas para diversas coisas. Então, aqui no caso, foi feito também na época do Covid, né, utilizada essa caneta. Tem aqui para diversos cânceres também, câncer de pâncreas, câncer de ovário. Então, ela já foi testada para muitas coisas mesmo e a aplicação tem sido cada vez maior. E a gente tem visto que vai ser bastante interessante cada vez mais. A gente está bastante empolgado com esse projeto. E aqui a gente, para finalizar, né, o futuro, o que, que a gente imagina que seja aí. Então, nós temos os diversos fatores aqui, né, hereditariedade, ancestralidade, os fatores externos, diferentes fenótipos, né, que nós encontramos, e todas as ômicas trabalhando em conjunto, sendo estudadas juntamente, né, para que a gente consiga cada vez mais personalizar a medicina, né, personalizar o tratamento, para que o paciente seja atendido cada vez de maior forma individualizada, para que ele se recupere o mais rápido possível, né, e tudo funcione da melhor maneira. Então era isso, a gente tinha para apresentar. Agradecemos e estamos à disposição para perguntas. Agora dar início às perguntas dirigidas às palestrantes, que devem ser anotadas no chat, qualquer comentário ou pergunta. E repetindo, se a pergunta for especificamente para uma delas, que o nome seja citado. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês com essa excelente palestra, muito informativa, muito atual e de um assunto, né, que pouca gente conhece com a profundidade de vocês, né, com a experiência de vocês. Então, foi uma palestra muito rica e eu acredito que tenha sido muito informativa para todos os presentes. E eu gostaria, então, de reafirmar meus sinceros agradecimentos, né, como coordenadora do Eixo, e gostaria de fazer uma pergunta ou para a doutora Lívia, ou para a doutora Priscila, ou para as duas. É o seguinte, vocês falaram da possibilidade do uso da espectrometria de massa, né, para medida de neurotransmissor. Então, eu tenho uma curiosidade aqui com relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer e outras demências. Qual que é o conhecimento que vocês têm sobre isso? Ou melhor, qual que é a real contribuição que a pode dar nesse diagnóstico que nós sabemos que não é nada fácil a princípio, né? Então, eu gostaria de escutar um pouquinho a respeito disso. Por favor, muito obrigada. Eu vou começar e a Lívia complementa, pode ser? Claro. Claro. Bom, a gente tem uma parte que já vem sendo um pouco mais difundida no laboratório clínico, que é a análise, né, do peptídeo Proteína beta-amiloide. da beta-amiloide, exatamente para quantificação, seja tanto em líquor quanto em sangue mesmo. Apesar de ser bastante desafiador a análise, isso já está disponível no laboratório. Mas os estudos mais recentes, eles colaboram, eles têm direcionado, né, o estudo da metabolômica, e muitas vezes até bem especificamente da lipidômica, para ser um sinalizador de alterações bem precoces, antes de a gente ter os primeiros sinais da doença,
enxergar alterações metabólicas que possam melhorar a indicação de algumas terapias, inclusive, né, de estimulação, para tentar atrasar o início dos sintomas, né? Existem algumas movimentações nas publicações nesse sentido. Inclusive, é um interesse do laboratório ter o diagnóstico precoce para também começar o tratamento medicamentoso precocemente. Eu entendo que as doenças neurodegenerativas, eu acho que ela não se restringe apenas ao Alzheimer, né? A gente tem muitos casos de agregados proteicos com lipídios que são o cerne da doença em si. Então, eu entendo que conseguir enxergar isso, né, essa alteração metabólica no perfil do paciente e ter isso muito bem definido, acho que a gente ainda está nessa definição de o que é normal e o que é alterado, tirando os outros fatores do paciente, olhando só para o Alzheimer. Então, eu acredito muito que a metabolômica, junto com as outras ômicas, em um tempo que eu espero que não seja longo, traga bastante valor no tratamento mais precoce dos pacientes que têm Alzheimer ou mesmo outras doenças neurodegenerativas. E se quiser complementar, por favor. Não, é isso mesmo, só falando que hoje o que nós temos realmente é a dosagem da tal, né, e da beta-amiloide, que não é feito por massas, no momento é feito por imunoensaio, mas é feito em líquor, né, que é uma coleta invasiva, que é uma coisa que a gente deseja passar para soro. Em soro realmente terá que ser feito por espectrometria de massas, devido aos limites serem bem mais baixos. Então a gente ainda está caminhando para isso, mas um dia a gente pretende chegar nessa dosagem em soro. Muito obrigada. Assim. Retomando aqui, eu estou com uma listagem de perguntas aqui encaminhadas pela Cibele, e, portanto, eu não sei de quem, mas eu vou apresentar, ler cada uma das perguntas, e vou ler uma por uma depois de cada resposta, porque senão vai ficar no esquecimento. A primeira pergunta: existe uma especialização focada em metabolomia? Eu não conheço, você conhece, Pri? Eu não consegui ouvir, desculpa. Falhou o áudio. Se existe uma especialização em metabolomia. O que vai existir é você fazer um Não, mestrado e um doutorado focado na é, técnica, né? é, é. Uhum. Existe até eu não lembro mais qual é o instituto que eles fizeram uma publicação sobre um curso de formação, mas não é no Brasil e eu ainda acho que é um pouco audacioso a gente pensar em já ter um instituto de ensino de uma pós de metabolômica. Segunda pergunta: poderia falar mais da espectrometria PEN, da caneta? Também não sei quem está perguntando e nem para qual de vocês. Então, A MassPecPen, ela é uma tecnologia desenvolvida por uma brasileira, a Lívia Eberlin. Ela hoje faz parte da Baylor, né? Se eu não me engano, é isso, Isso. Lívia, me corrige. E, é uma tecnologia completamente diferenciada na forma de ionização dos íons a partir do contato com o tecido. É uma tecnologia que tem a grande vantagem de não destruir o tecido, então é possível a ionização e análise do espectro. O grupo, quando desenvolveu todo o trabalho, até que eles precisaram desenvolver a própria biblioteca, porque é uma abordagem totalmente on-target, não tem como colocar padrões internos nesse tipo de análise. É muito mais próxima, né, das análises DESI ou DART do que uma análise LCMS, por exemplo, que a gente consegue colocar os padrões internos.
E eles precisaram de uma força-tarefa de bioinformática para conseguir fazer uma normalização desses dados e segregar os grupos a ponto de conseguir identificar que esse perfil de íons era indicativo de um tumor, por exemplo, na tireoide, diferente desse outro perfil de íons. Mas basicamente é isso, é olhar todo o espectro daquele tecido, comparar com a biblioteca que eles criaram e falar se aquele tecido é ou não, né, parte tumoral ou não tumoral. A ideia da desenvolvedora é que seja possível, que seja uma tecnologia tão fácil de usar que mesmo alguém que não entende da técnica consiga se beneficiar do resultado na tela. Então, ela espera que o médico, o cirurgião, consiga fazer isso sem precisar de um especialista em espectrometria de massas. Uhum. A gente fala que o nosso papel numa abordagem como essa vai ser criar essas bibliotecas para entregar o produto pronto para a mesa cirúrgica. Eu vi também que foi perguntado sobre o dispositivo, e ele é um dispositivo esterilizável, né? Então, perguntou se é um dispositivo por análise, sim, e é possível depois de fazer a esterilização e reutilizar, mas ela também é descartável, então, acredito que quando for comerciável, né, vá se vender dispositivos para se descartar e usar em outra cirurgia. Outra pergunta. Em relação ao diagnóstico de doenças infecciosas, qual seria o método mais vantajoso e mais rápido? Biologia molecular ou balde TOF? Eu acho que hoje em dia os dois de forma complementar. Ah, sim. O laboratório ele tem investido bastante nessa associação. A próxima pergunta. Elogiam que a apresentação foi ótima. E a pergunta para a doutora Priscila, para comentar o estado de acerto nos resultados, olhando o progresso das técnicas, do possível, maior incerteza, plausível e provável, menor incerteza, e qual o estágio do HIAE hoje? Bom, pergunta um pouquinho difícil, eu vou tentar responder. Do ponto de vista de metabolômica, a gente está aprendendo. Acho que essa é a forma melhor da gente responder. Do ponto de vista diagnóstico dos exames que fazem parte né, da nossa responsabilidade, a acurácia e a qualidade é garantida. Né? A gente tem uma preocupação muito grande, a gente responde a muitos órgãos, tanto PALC quanto CAP, e nós somos bastante compromissados com, né, a correção dos dados, com com a qualidade dos dados, com a qualidade, né, de todo o serviço. Por isso que, por mais que a gente tenha as ferramentas disponíveis, a gente confia que o Einstein tem muito potencial no diagnóstico da metabolômica como um todo, mas nós queremos fazer uma biblioteca muito, muito segura para poder depois disponibilizar um laudo confiável. Tem uma pergunta agora, que quem fez se identificou, é a Vitória Gabriela, pergunta: vocês acham que a espectrometria será o futuro para diagnósticos mais rápidos? A gente acredita que a espectrometria é o futuro do diagnóstico no geral. Hoje a gente acabou de ver numa palestra, inclusive, Uhum. citometria, né? Citometria Sim, acoplada à acoplada à espectrometria de espectrometria. massas. Então, tudo está se acoplando à espectrometria de massas. Nosso chefe, que não pôde estar aqui hoje, ele é um grande incentivador da técnica e ele sempre fala que a espectrometria vai dominar o laboratório. Sim. A próxima pergunta de Joseli Chiarella. E para o autismo, existem algumas evidências que perfil de compostos tóxicos não metálicos tem impacto na avaliação precoce em É, TEAE?
TEA, E- que é, TEA. é, O autismo, ele vem sendo foco de estudo de metabolômica. Existe, inclusive, um laboratório nos Estados Unidos que eles disponibilizam um exame para esse diagnóstico. Então, segundo o laboratório do Instituto da Baylor, eles colocam realmente como sendo um prognóstico de acerto alto. A gente não chegou a ver o laudo. Eu me interesso bastante pelo tema, então por isso que eu conheço um pouquinho. Mas ainda assim, eu acho que não temos uma literatura tão concisa com relação aos achados bioquímicos associados ao TEA, né? Principalmente se a gente pensar que é um espectro de uma ampla gama de apresentações. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou mãe de um menino TEA e eu lembro de olhar bastante coisa da parte bioquímica mesmo, inclusive de alterações associadas ao autismo, por exemplo, homocisteína. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu vou fazer análise de homocisteína, vou fazer análise, né, de compostos, inclusive de alguns oligoelementos. E no caso do meu filho, esse perfil não se mostrou compatível com o que a priori a maioria da literatura colocava. Então, eu acho que tem um grande potencial a longo prazo associado aos exames genéticos. Isoladamente, eu ainda não acredito que seja possível, até porque se até o próprio genoma que é mais estudado, a gente não consegue acertar todos os casos, na metabolômica também a gente não vai, mas eu acho que agrega valor, inclusive pensando nas medicações, porque a gente tem subgrupos dentro do autismo que se beneficiam de algumas suplementações. Então, eu acho que é um campo muito importante, sim, de se estudar, e acredito que por isso, por exemplo, a Baylor criou o exame Global Maps para esse fim. Tem aqui um comentário de Gisele Brás, que parabeniza ambas pela aula, dizendo que vocês foram muito claras, muito atual e o tema muito importante. Agradece. E uma pergunta de Beatriz Rodrigues. Poderia utilizar a metabolômica no reposicionamento de fármacos? É possível, precisa entender qual seria a pergunta exatamente que queria responder com a metabolômica, mas é possível fazer. Uhum. Pergunta de Tainá Costa. Na análise multivariada, quais são os métodos mais utilizados para metabolômica e análises clínicas? Ainda não existe um consenso sobre a literatura para esse fim. Todos os artigos que eu já levantei, todos os grandes grupos, eu vejo análises bastante variadas. Eu acho que ainda não achei um senso comum de todos os métodos estatísticos ainda. Existem alguns protocolos sugerindo algumas coisas, mas nada muito definido ainda. Comentário de Elisângela Monteiro, parabenizando e agradecendo as palestrantes. E tem gente solicitando certificado, que é possível, né? Que a Cibele já respondendo. A pergunta de agora Humberto Zardo, sobre MASPEC-PEN, se já está em uso em algum centro cirúrgico ou qual a expectativa de iniciar o seu uso? Está em uso, mas ainda na forma de pesquisa. A pesquisadora, né, que a Pri comentou, Olivia Eberlin, ela está atrás de aprovação da FDA do dispositivo para então poder comercializar e isso se tornar um dispositivo de análise mesmo, né? Por enquanto, só na forma de pesquisa. Bom, aqui não tem outras perguntas. Eu gostaria de, como coordenadora da sessão de hoje, parabenizar a vocês duas palestrantes. Foi muito interessante, muito didático, muito estimulante
E eu quero fazer um comentário e duas perguntas que eu vou fazer na sequência. São gerais e não acho que não tem problema. Eu tenho a impressão, olhando a literatura, assim, quando vejo falar em metabolômica, que eu leio, que eu consulto, eu tenho a impressão que câncer ainda é a doença que mais emprega essas metodologias de análise. Queria saber se essa é a realidade para o Hospital Albert Einstein. E, na sequência, a pergunta que eu faço é: que outro tipo de instituição, além dos grandes hospitais, ou que tipo de médicos, né, que trabalhando em outros setores, solicitam análises dessa natureza? Que visão que vocês têm disso? Bom, o tipo de médico que solicita as análises de espectrometria no geral, a gente tem uma gama grande, né, de prescritores endócrinos, ortomoleculares, é bastante extensa, né, o número de solicitações e as formações. A gente também recebe solicitações, mas, né, tem uma questão legal que não pode aceitar muitas vezes, solicitações inclusive de nutricionistas, nutrólogos, então acaba sendo bastante disperso o grupo de médicos prescritores dos exames de espectrometria de massas, na nossa vivência, né? Se a gente pensar em metabolômica, e a gente vem cada vez mais conversando com diferentes frentes no próprio hospital, até para divulgar as novas pesquisas que a gente pretende fomentar dentro da instituição, eu diria que a gente está num cenário um pouquinho diferente da literatura, porque com todas as classes que a gente já conversou, então tem a medicina de precisão, cardiologia, deficiência intelectual, então bastante abrangente dentro, né, da realidade do próprio hospital. Todas as equipes médicas demonstraram interesse e vontade de aprender ainda mais sobre a técnica. Então, eu entendo que cada vez mais a espectrometria de massas tem a sua relevância, sim, né, pela qualidade do que a gente vem entregando, mas pelo potencial que vem sendo, né, disponibilizado através das publicações sérias que nós temos. Sobre o ponto de vista de pesquisa, eu entendo que é muito mais fácil a gente colocar a doença em espectrometria de massas e talvez 70, 80% seja de câncer, mas a gente teve a oportunidade de já trabalhar com outras coisas, também em forma de ainda de estudo, né, como pesquisa, então tratamento medicamentoso, pós-infarto, comparando, né, dois grupos com dois tipos de tratamento diferente. Tem bastante coisa saindo na parte de doenças neurodegenerativas, doenças infecciosas. É que eu acho que como acabam sendo mais dispersas as publicações, elas acabam não aparecendo tanto. Mas é óbvio que também o modelo, né, do ponto de vista do câncer, você consegue separar, às vezes, na mesma cirurgia, uma parte tumoral e uma parte normal. Então, do ponto de vista de desenho de experimento, é fácil pensar em focar o estudo num câncer em detrimento de outra doença. E se você quiser complementar. Não, justamente, tem até um grupo que nos procurou recentemente para pesquisar também envelhecimento e metabolismo, né? Que aí se torna bem mais difícil olhar diversas vias, né? Para a gente conseguir chegar em algum alvo, né? Em algo que a gente possa fazer, trabalhar com medicamentos em cima disso. Então, eu acredito realmente que o câncer tenha bastante procura, mas as outras áreas todas também estão nos procurando bastante em busca do metabolismo. Vou fazer mais uma pergunta, porque eu trabalho com doença infecciosa. E eu fico curiosa de saber que
que tipo de doenças infecciosas, bacterianas ou de outra natureza, ou é mais procurado, mais solicitada a abordagem de avaliação por metabolômica. De metabolômica lá no hospital ainda a gente não tem essa solicitação, né? Porque o MAUD geralmente ele é mais focado em proteômica, né? E é um equipamento fechado, né? Então só tem a biblioteca do fabricante. A gente teve a oportunidade de fazer uma parceria por um tempo com pesquisadores que buscam outros diagnósticos pela espectrometria de massas para doenças que são, às vezes, menos privilegiadas pela indústria do diagnóstico, né? Então, a gente sabe que existem já alguns estudos buscando, por exemplo, uma análise proteômica desenvolvida na universidade para doenças como malária ou mesmo dengue. Isso ainda não chegou na parte de diagnóstico, né? Leva um tempo para esse tipo de diagnóstico ser um exame disponível, né? Pensando em espectrometria de massas, né? Nessa área. O que tem acontecido mais é, além de ficar dentro daquele painel e receber as atualizações do próprio fabricante, tem se buscado muito a parte genética, né? A gente tem um grupo muito forte, tanto na parte de exoma, genoma, né, dos micro-organismos, quanto do próprio tratamento de dados, né? A gente tem a Varsomics junto com a Einstein nesse sentido. Então, acho que isso tem favorecido um desenvolvimento importante desse estudo mais amplo, mais assertivo, né, de micro-organismos, bactérias, inclusive vírus, por essas técnicas, né, além da espectrometria de massas, mas por biologia molecular. Uhum. Doutor Lauro. Doutor Lauro, é sempre muito interessante com seus comentários, suas avaliações. Teria algo a perguntar para as palestrantes de hoje, doutor Lauro? Algum comentário? O senhor é campeão nisso aí. Olha, muito obrigado, Marta. Em primeiro lugar, parabéns à Lívia e à Priscila. Parabéns a você, a Maria das Graças, pela condução desse trabalho. Olha, hoje foi uma aula nobre, uma aula totalmente nobre. Nós já fizemos um ensaio no passado de entender um pouco de metabolômica. Mas hoje foi muito mais ampla, porque passou-se dos meros conceitos para o uso da tecnologia, né? É evidente que não tem fim, esse é um tipo de conhecimento que não tem fim, né? Eu, enquanto se questionava o uso desses ensaios para o tipo de câncer, eu pensava nas doenças raras, né, que são enormes desafios, né? E a busca por algum indicador que nos leve a um conhecimento sobre essa temática. De modo que não tem fim. E eu acho que se nós pedíssemos para a Lívia e a Priscila, no ano que vem, voltar a fazer a mesma palestra na abertura do nosso programa educacional, certamente elas estariam e vão trazer novidades ainda maiores, né? Sobre um campo que é fértil, está em franca evolução e é um grande suporte para a medicina e para a terapêutica. Eu acho que vai ser muito bom a gente continuar estudando sem parar, porque, como foi a Lívia, acho que no começo falou, todo mundo tem pressa de diagnóstico. E, com grande surpresa, hoje em dia, ainda uma série de doenças, o tempo é muito longo entre os sintomas e o diagnóstico. Sem considerar depois a terapêutica, mas com diagnóstico e conhecimento da doença em si, o processo evolutivo, é possível atuar em alguma dessas fases para encurtar o tempo e fazer a terapia.
Eu acho que era só mesmo para agradecer a gentileza que você me abre, Marta, de fazer umas palavrinhas ao nosso pessoal. Esse projeto é um projeto de grande relevância da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? Hoje enriquecido com vários eixos temáticos, né? E, portanto, não só a parte tecnológica e química, mas ampliando as diferentes áreas das ciências farmacêuticas. Novamente, o nosso agradecimento à Lívia, à Priscila, à Maria das Graças e especialmente à Marta, que conduziu tão bem esse trabalho. Eu fico por aqui, não vou fazer discurso nenhum. Parabéns. Obrigada, doutor Lauro. E eu pergunto aos presentes se ainda tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, algum comentário. Temos ainda 6 minutos de tempo. Pode que tenha Boa aproveitado noite. aí. Eu A tenho coordenadora do erro, professora curiosidade, Maria das Graças. eu tenho uma curiosidade aqui. Eu gostaria de saber qual que é, a graduação que seria mais assim adequada para quem gostaria de trabalhar com as ômicas, não só a metabolômica, mas a proteômica, etc. Eu sei que vocês duas são farmacêuticas, né? Mas me interessa saber, assim, na opinião de vocês, vocês que já têm uma formação tão boa na área, vocês até responderam que é muito importante a pós-graduação, né, para o desenvolvimento de conhecimento, habilidade e tudo mais nessa área. Mas eu pergunto se teria uma graduação que facilitaria essa pós-graduação e essa aquisição desses conhecimentos tão detalhados, tão importantes, né, para o desenvolvimento dessa área, que tem uma importância fundamental hoje, né, no laboratório e vai ser aplicado para tudo, como vocês já bem comentaram aí, né, uma área em crescimento. Vocês abordaram muito bem o uso clínico dela e muita coisa virá, talvez, no esporte, na nutrição, vocês falaram também, né? Então, minha pergunta é essa, resumindo, se pela experiência de vocês, se teria um curso de graduação que vocês acham que oferece uma formação melhor. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Nesse sentido, a gente tem que falar que tem que ser farmácia. É o que eu esperava. Mas Mas hoje no por quê? laboratório, Vocês são farmacêuticas ou não? Porque vocês Uma, conhecem uma a porque nós grade somos dos outros farmacêuticos. cursos também, né? Isso. Uma porque somos farmacêuticas, apesar de termos pessoas de outras formações dentro da nossa equipe, mas a gente conversa muito, inclusive, sobre isso, né? Que o farmacêutico ele tem a parte de entender a bioquímica, que é a base da metabolômica, então você precisa devorar o Leininger para entender metabolômica, senão você não vai entender, né, as bases do metabolismo. Você precisa entender de química, uma química um pouco mais fraca de formação, vai ficar difícil de entender espectros, você precisa entender estatística. Então, se a gente for pensando os campos de forma isolada, eles são fortes na graduação de farmácia, em detrimento de outros, não desprezando de forma alguma qualquer outra formação. Nós temos dentro da nossa equipe químicos, temos dentro da nossa equipe biomédicos e pessoas de muito valor, mas que complementaram a sua formação através de pós, através de outras formações além da graduação. E mesmo dentro da espectrometria de massas, né? A gente tem pode ter uma expertise em ômicas, mas de repente vem um trabalho de inorgânica, né? Hoje em dia já existe a metalômica. E como é que eu vou trabalhar com isso se eu não entender o básico, né, da parte química, para conseguir entender o princípio da técnica, para poder entender o que eu estou tendo de resultado, né? Então,
não tem como não falar nos farmacêuticos. É. Eu Muito quero obrigada. complementar o comentário sobre isso, já que não tem outra pessoa fazendo pergunta, pelo menos aqui no chat. E quando E eu tem estava na o graduação, Humberto, o Humberto Zardo está com a mãozinha levantada lá. é mesmo. Ah, Desculpe, doutor Humberto, por favor, fique à vontade. Depois eu faço o meu comentário. Eu queria agradecer a oportunidade, muito educativo, e eu tenho uma pequena história para contar. Eu fiz a pesquisa agora na Baylor e descobri que o PEN já está sendo utilizado. Há 44 anos atrás, meu filho nasceu no Einstein, fez o pezinho, Shalom. Uhum. E depois a minha filha nasceu há 30 e poucos anos depois. É importante ver essa progressão, e agora eu vou fechar a história. Possivelmente nos testes iniciais, esperamos que um dia possam detectar precursores ou indicadores de doenças, como diria o Dr. Lauro Moreto, degenerativas ou que sejam genéticas, porque a minha esposa foi diagnosticada há exatamente 11 meses atrás com uma disfunção, uma mutação genética que gerou um câncer de ovário. Por sorte, os médicos aqui, eu vivo na Califórnia, os médicos foram capazes de, em uma semana, identificar e começar o tratamento. Então, eu vejo que esse cruzamento da ciência, e quanto mais cedo tivermos os dados, que pudermos ter o banco das pessoas, mais facilmente podemos chegar, então, às conclusões que podemos chegar. E até postei no chat da academia o trabalho da doutora Lívia Eberlin e a equipe que já estão utilizando para tumores, aqui no caso é da tireoide para tireoide. Eu gostaria que, quando a minha esposa foi operada há cerca de 5 meses atrás, tivesse o PEN para poder ter certeza. Hoje ela está numa terapia pós-cirurgia que vai durar 12 meses, altamente custosa, com possibilidade de side effects. Então, eu gostaria que tivesse essa tecnologia mais facilmente. Muito agradecido. Obrigado, senhor. Mas a minha pergunta, meu comentário é o seguinte: o mais estimulante na metabolômica, acho que não existe nada de exemplo de tanta interatividade de conhecimentos, né? Integração de diferentes atividades e tipo de conhecimento que fazem parte predominantemente da formação do farmacêutico, que nós sempre tivemos uma base de química e de ciências exatas, junta com a química e com a biologia, então a gente tem um olhar multifacetado e, por isso mesmo, uma facilidade para trabalhos de interação, de mais dinâmica, de integração. E fico me lembrando do primeiro professor, no meu primeiro ano de faculdade, que falou assim: vou contar para vocês uma coisa, vocês são estudantes de farmácia, e eu também sou farmacêutico, sou professor, mas sou farmacêutico de formação. Quem é que faz iniciação científica ou pensa em fazer? Eu digo isto porque o farmacêutico, pela natureza de sua formação, ele repetiu esse leque de coisas que eu comentei, é um dos melhores candidatos para o futuro pesquisador, desde que seja interessado em realmente estudar sempre, né, e aprimorar. É um profissional de muito potencial para isso. E a metabolômica é um exemplo que é fascinante. É nessas horas que a gente tem vontade de viver 500 anos, né, para ver a evolução do conhecimento. E eu me dou o direito de comentar com muito orgulho que eu acho que nós iniciamos muito bem as atividades de seminário deste ano, de 2024, com esse tema tão relevante para análises clínicas, de onde podemos esperar tanta coisa, porque ele agrega conhecimentos de tantas outras coisas que também estão andando com toda velocidade
no crescimento do conhecimento de suas atuações. Então, eu estou muito feliz por essa noite. Agradeço vocês duas. Pergunto à coordenadora do eixo, professora Maria das Graças, a comentar mais alguma coisa. Se não, nós podemos pensar em encerrar a sessão, porque já ultrapassamos 3 minutos do tempo. Bom, eu queria só parabenizar mais uma vez e agradecer mais uma vez as duas doutoras que estiveram aqui, nos brindando com palestra tão importante, tão atualizada, né, para o eixo das análises clínicas e toxicológicas, né, e para todos nós profissionais. Então, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Então, boa noite. E podemos encerrar, né, professora Marta? Sim. Agradecendo muito a todos os presentes, né, que estão aqui nos brindando com sua presença. Então, nós agradecemos muito, particularmente, as duas palestrantes de hoje. Então, muito obrigada e boa noite para todos.